Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, vamos falar um pouco aqui a respeito sobre o Corinthians, pessoal. Porque, galera, muita gente está esquecendo do Brasileirão. Tô vendo aí muito corintiano contente com a classificação da Sul-Americana. Muita gente contente porque o Corinthians ganhou o primeiro jogo do São Paulo. Tô vendo muito corintiano pensando só nas Copas, pessoal. E estão deixando o brasileiro de lado. Pessoal, não podemos esquecer que o Corinthians está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. 2 pontos. E esse jogo agora de domingo é contra o Curitiba. Curitiba está ali, ó, na mesma situação. Então, pessoal, agora é hora de virar a chavinha da Copa e pensar só no Brasileirão. Quero saber de você. Corinthians precisa dar mais ênfase, mais foco ao Brasileirão ou não? Pensa só nas Copas. Comente aí, pessoal. Dá sua opinião. Outra coisa. Num Brasileirão, tá na hora de deixar o Gil no banco? Porque ontem, pessoal, na Sul-Americana, até que ele não comprometeu. Não comprometeu. Vem falhando mais no Brasileirão. Porque Brasileirão, os jogos são mais difíceis. Convenhamos, o Universitário era fraco. Por mais que o jogo lá foi difícil, mas, pô, o Corinthians venceu lá. O Argentino Júnior não, o New Old Boys, fraco. É fraco, pessoal. Eu quero saber agora, no Brasileirão, tá na hora de botar ele no banco? Comente aí e fortalece com like, beleza? Fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, outra coisa, depois vai aí no vídeo anterior e dá uma olhada aí com os argentinos revoltados com as eliminações dos clubes lá da Argentina. E comenta, hein? Vamos pro vídeo aqui. Mas foi classificado. Infelizmente, né, velho? E com toda a repercussão do... Ficar dando paulada aqui. Calma, né, mano? não, Não, você a me gente dá só paulada. brinca com o que a gente gosta. Quer ver com esse papinho, né? Isso é papo de gente escrota. Cuidado que isso aí não deu muito isso é certo papo de uma gente vez. escrota. Aqui não deu muito certo, não. Isso é verdade. Cuidado. E os caras, a piada interna. Olha, quando eu ouço, a gente só brinca com quem a gente gosta. não Vou te Cuidado. falar, é o primeiro sinal de que odeia a pessoa. tá vendo? Você é um lixo. É igual E- o técnico quando faz observação, você está prestigiado. É verdade. cuidado. E aí a repercussão toda da vitória, com a situação, claro, já avisando domingo, Curitiba, se Renato tem chance de voltar, Matias Rojas, Moscardo, os outros jogadores também. Mosquito também, né? O Mosquito também, os 4 aí podendo voltar, ganhar pelo menos um pouco de minutagem lá, ganhar um pouco de ritmo para pegar Contra o São Curitiba, Paulo né? na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então, já é visando, já tá terminando já a Sul-Americana, mas também... e também a repercussão de toda a barbárie que aconteceu lá fora de campo, racismo, violência, tentativa de invasão Eu do liguei setor. na TV e... TV, abaixa o volume, deixa lá o palhaço narrando. Tinha tido uma treta na arquibancada, E disseram, acabou o problema agora com a torcida. O que a torcida do Nils fez lá? O que aconteceu foi uma tentativa de invasão. Quem tá escutando a gente, vocês vão lembrar aquela vez em 2017, quando a torcida do Peñarol também tentou invadir o setor da do Palmeiras e até as organizadas seguraram ali no portão. Foram firmes ali, né? Porque a polícia... No caso do Corinthians, ontem também não tinha muito policial, e aí as organizadas também desceram, seguraram no portão a tentativa de invasão, até deu tempo para a polícia depois chegar, mas teve ato de racismo, foi um negócio muito complicado que passaram por lá. Eu vi as fotos do ato de racismo. Criança, né? Fazendo. Meninas, hein? Crianças, hein? Incrível, inacreditável. Não, o Corinthians pode ser punido também, viu? Porque o Corinthians rasgou notas de pesos. Fogo na nota. Tem um tipo de punição por rasgar dinheiro porque também. ano passado, se eu não me Contra o engano, Boca contra também o Boca teve uma punição, né? Acho que $15 mil, alguma coisa assim. Ou foi 30? Não me lembro, mas uma enfim, coisa assim. teve uma E o Corinthians punição. pode ser punido por isso também. Mas a violência ontem foi um caso muito complicado. E poderia ter acontecido uma tragédia. Porque Poderia. você viu, na hora que eles abriram aquele setor, que os caras Estourou queriam... o portão, né? Então, todo mundo caiu um por cima do outro. Aquilo lá foi horrível. Foi um negócio, as imagens são bem ruins. Coisas de... No futebol argentino, a violência é muito pior do que a daqui. Se a gente muitas vezes acha que aqui é complicado, lá é muito, muito pior mesmo. Se respeita menos a polícia e tudo mais nos estádios. Mas o Corinthians, de qualquer maneira, enfim, acho que fez uma partida razoavelmente boa. Eu já vi o Corinthians se comportar bem pior, assim, em campeonatos de Conmebol, Libertadores, Sul-Americana e outros torneios como visitante, assim, de perder a cabeça e tal. Acho que, de maneira geral, Efeito luxo. o Corinthians se comportou bem. Chega, como você disse aí,
Você citou o Lucha, 10 jogos sem perder, tem algum mérito, né? São 7 vitórias, 3 empates. Algum mérito quando você tá numa sequência como essa, obviamente você tem. No começo ele tava ali como quase que um diretor de futebol, tomando decisões que não era nem para ser, afastando o jogador, contratando preparador físico, trazendo auxiliar, subindo molecada. Hoje eu acho que ele tá mais como treinador mesmo, porque no começo ele ficava quase tendo que trabalhar como gestão. Apagando um monte de problema que o clube fez. O clube errou muito no planejamento no ano, 4 treinadores. E agora, aparentemente, a coisa acalmou, tá classificado. Ganhou, como o Mota disse, essa grana aí, 3 milhões de reais. Já são 8 milhões só na Sul-Americana. E agora deve pegar o Estudiantes, que confirma daqui a pouco. Foi 3-0 na ida. Contra o Goiás, deve confirmar. E Corinthians e Estudiantes nas quartas. Jogo complicado aí também. Uma Estudiantes e Goiás, né? Começa agora às 7 horas. Já deixei aqui o bip pra tocar. Mas já foi, hein? Pode beijar a viúva. Tem Guarani e Botafogo. Isso aí. Só uma pergunta, Vessone. E o Rojas, afinal, é sério? Porque estão falando que ele não vai participar do jogo do Curitiba. Não, tem chance. Sim, tem chance? Ser a volta dele. Estão falando que ele não tem um problema no pé esquerdo. O clube alega... Foi um entorse mesmo? Entorse e trauma. Só fala isso, que não teve nada de ligamento, mas que depois deu edema. E aí, quando tava quase bom, a dor sumindo, veio um edema junto. Eu achei que foi um lance de azar. Ele dá um drible, cai. No jeito que ele cai, ele tropeça, vira o pé. Eu acho que essas coisas podem acontecer no futebol. Mas é frustrante, ele tinha feito uma estreia boa, no segundo jogo já machucou, e aí agora o Corinthians tentando se preparar, mas assim, eu sigo falando a mesma coisa, não dá, eu não sei se o Mano e a Letícia também pensam igual, o Corinthians está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Tem um jogo a menos ou não? Obrigado, viu, Vessone? Tá indo tudo bem aí nas Copas, tá indo bem, 10 jogos sem perder, mas esse jogo de domingo, por exemplo, você não tem como não fazer 3 pontos, porque se você perder do Curitiba, você pode ter que enfrentar o Palmeiras na zona de rebaixamento, dependendo do que acontecer na... Até o empate é ruim. É claro. Ainda então, mais em casa. Eu não largo isso. Obrigado. Tem torcedor que esquece, Vessone. mas eu não esqueço. Vai torcer pra vocês lá, viu, Vessone? Obrigado, Vessone, porque esse cabeça de Mickey da família Adas aí... Fica, não, mas 18 é maior que 16. Não, mas 18 não, mas... Ou não é? Ou não é? Porque, ó, pela minha matemática, não tá 20, não é 16 filho, não, tá viu? Confortável, 20, cidadão. Aliás, pode contar 23, porque eu me recuso. Pode contar 23, tá mandando agora? Do Grêmio. Eu me recuso a perder de um time que perdeu do Vasco. O Grêmio, pra mim, é fava contada, irmão. Então, ó, tem 5 pontos de vantagem do Corinthians pro primeiro que tá caindo, que é o Santos. Mas, ô, Vessone, com relação a essa partida de domingo, cara, eu se sou o Lucha, mano, eu faço um time meio mistão aí, eu não mando um time totalmente reserva, mas eu mando um time mistão, porque na semana que vem tem São Paulo, velho. E aí sim é jogo de vida ou morte. 3 dias depois, né? Exato, porque aí sim é jogo de vida ou morte, e o Corinthians ele não pode fazer a tática que ele usou ontem contra o New Old Boys lá na Argentina, porque o Newell's é um time muito ruim. É um time que hoje, se disputasse o Campeonato Brasileiro, estaria dentro do Z4. Isso é fato. Se o Corinthians chamar o São Paulo pra cima dentro do Morumbi, usando a estratégia que usou ontem, é claro que eu tenho que contextualizar também, porque o Corinthians estava sem Renato Augusto, estava sem Rojas, já perdeu o Roger Guedes, que também não tá jogando, enfim. O Corinthians não tinha muito pão de correr. Então ele resolveu sentar no resultado e usar o regulamento. Perfeito. Contra um time fraco, funcionou. Agora, no Morumbi contra o São Paulo, o Corinthians não pode ser um time covarde. O Corinthians ele não pode dar a bola para o adversário e falar, me ataque o jogo inteiro durante 90 minutos. Tem muito mais qualidade, né? Do outro lado, né? Exato. Eu mandaria um time mistão para domingo aí contra o Curitiba, priorizando o jogo da semana que vem da Copa do Brasil. Você mandaria um time titular domingo e no jogo da Copa do Brasil também? Eu acho que eu daria uma segurada nos mais veteranos. Tirando no intervalo, tentando fazer pelo menos, no mínimo ali o resultado, minimamente no primeiro tempo, e dando uma segurada em Fábio Santos, em Renato, em Gil... Essa galera para quarta-feira, porque é um jogo muito grande, está se transformando num jogo ainda maior, e dependendo do que acontecer com o São Paulo amanhã, vai ficar ainda maior esse jogo. Mas eu acho que os caras, os mais arroz queimado. Então. Se lascar, você. Os mais jovens aí eu acho que daria para fazer os 2 jogos, porque é o que eu disse, mano. A situação no Brasileiro não é das mais tranquilas, apesar de parecer tranquila, porque a Copa você tá indo nas 2. Obrigado, mas Vessone. O Brasileiro, pra mim, eu sigo bastante preocupado. Não sei se a Lelê também segue, assim. A Lelê tá de fralda aqui, ó. Preocupada, não, assim como tava antes. Já estive bem mais preocupada. Mas também concordo com você, não dá pra abrir mão, não. Se perder do Curitiba, a gente já começa a ficar com medo de novo. Né? Então, óbvio que, pelo amor de Deus, batendo na madeira, isso não vai acontecer. É um jogo em casa, é obrigação de ganhar.
Só que o problema, Vessone, é a proximidade dos dois jogos, né? Porque é domingo e terça-feira. Mas eu concordo com você. Não, domingo e quarta, né? Não, São Paulo, domingo e quarta. domingo e quarta. Terça foi agora contra Domingo o e Newell's. quarta, domingo e quarta. Domingo e quarta. Eu acho que tem 4, 5 caras aí que tem que ser poupados. O resto, Yuri Alberto, né? Quem tem condição aí no meio, Fausto Vera. Não sei se volta o Moscardo contra o São Paulo. Porque tem nomes também que talvez não estejam diante do Curitiba e estejam contra o São Paulo. Não sei se você tem informação do Moscardo aí que... O Moscardo deve jogar até no domingo pra pegar ritmo também. É que eu sou contra, por exemplo, sei lá, o torcedor tá querendo o Lucas Veríssimo jogar. Estreia ele contra o São Paulo. Eu sou contra. Um jogo deste tamanho, um cara não joga não sei quanto Desde tempo. março. ritmo total. Ele não joga desde Oficial, março. isso, desde e março. o discurso lá é o seguinte, que não tem pressa em trazer ele porque a zaga tá bem. Mas assim, eu sou contra, por exemplo, colocar contra o São Paulo. Contra o Curitiba até, se ele quiser jogar, ok. Mas contra o São Paulo não dá pra entrar um cara que não joga desde março, partida oficial. E desentrosado, né, Bessone? Sim, tem essa também. Então... Mas, ô Letícia, você falou que não tem que poupar alguns jogadores. Vocês não tem que ganhar do Curitiba? Se for pra escalar o Yuri Alberto, você tá de brincadeira. Pô. Mas é o que tem, né, Marcão? É que esses jovens aí tem que jogar. Pô, é domingo e quarta. Quem não pode jogar é o Renato Augusto, né? O Gil, que pra mim, aliás, nem estaria como titular atualmente. Lelê, um pouquinho antes de chegar o Lucha e chegando o Lucha, o discurso no Corinthians era o seguinte, não vai dar pra continuar com Sul-Americana, porque, porra, blá, 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 blá. E deu zebra, deu... Não, na verdade, assim, as coisas foram mudando, né, RG? Acho que o futebol é muito dinâmico. Eu mesma, quando o Corinthians estava ali entrando na zona de rebaixamento e caiu da Libertadores, que a gente ia pros playoffs da Sul-Americana, eu falei, joga com o time reservão a Sul-Americana e foca no brasileiro. Porque o foco é não cair. Deu merda, deu... Mas ele fez isso e acabou dando certo. Porque ele foi com um time totalmente de garotos pros playoffs contra o Universitário do Peru. Classificou. O time. O que aconteceu, EG, o que ela falou, as coisas foram acontecendo. Assim, o Moscardo, ele não existia. Ele estava fazendo faculdade também, né? no primeiro jogo do Atlético Mineiro. Ele estava na faculdade. Hoje ele é titular, o volante de 17 anos titular. O Juan Oliveira estava 3 anos parado, 1000 dias sem jogar. Hoje é um titular. O Renato Augusto estava machucado. O Ross não existia. Ou seja, durante esse período, houve um processo que você começou a ganhar jogador. E aí você põe lá o Wesley, ele era reserva do Sub-20. Hoje ele entrou de titular ontem e pra mim foi um dos melhores campos. Então, ao longo do processo, você foi acrescentando 1, 2, 3. Quando você viu, falou, peraí, eu acho que eu consigo ir me virando. O Lucha tem mérito, é isso, né? é isso. Muito de usar os garotos da base, de resgatar ali esses meninos. Não dá pra descartar o cara. Mas então o Lucha que deu um Nossa, cala-boca na tá RG? úmido. O Lucha deu um cala-boca na RG porque o RG falou que já tava ultrapassado. Quem falou é o próprio corintiano aí. Ai, pedrada no mano agora. Quantas vezes você ouviu aqui dizer que o Lucha já era? E aí, mano, se defende. Mas o RG... Não é só humano, não. Não é só humano, não. Mas o Luxemburgo... Não, mas o Luxemburgo, ele muitas vezes ele demonstra ser um cara ultrapassado. E o fato de ser ultrapassado não quer dizer que ele possa ter competência em alguns momentos. Porque o Luxemburgo, eu acho que ele é muito arrogante em algumas formas como ele vê o futebol. Concordo. Ele não vê nada, RG, de novo no futebol. Ele acha que tudo que acontece de moderno no futebol, ele já inventou na década de 90. Ele não quer ser menosprezado. Ele não quer ser... Entendeu? Mas, por exemplo, RG, um cara que trabalha com futebol, eu acho que ele olhar uma categoria de base é obrigação dele. Sim. É obrigação dele. O cara que muitas vezes não tem opções aí dentro do elenco, foi o que ele fez no Palmeiras também. Principalmente ele. Teve que subir. O Luxemburgo teve que subir vários garotos na época do Palmeiras, RG, porque a diretoria falou, é com isso que temos, é com isso que vamos. Sim. Então o cara que é minimamente competente e não tem realmente aquele negócio de tipo, quero ficar deitado numa cadeira aqui numa rede e vocês que se virem aí em campo, ele desce na categoria de base e dá uma olhada nos moleques que podem ser aproveitados. Sim. Sabe qual era o forte do Vanderlei? Assistir jogos. Ele era um cara que assistia muitos jogos. Aí depois ele desviou o foco dele para as outras atenções, deu uma caída. Foi para a faculdade. O Vessone, que é o cara que mais conhece de Santos, pode falar melhor do que eu. Talvez ele começou a ver jogos, inclusive, da base e arrumou o time do Corinthians. Rejuvenesceu o time do Corinthians, a verdade é essa. O Palmeiras já tinha feito com o Danilo, com o Zé Rafael, que ele trocou de posição para dar certo. E ele Patrick tá de Paula. trocando. O próprio Maicon, que agora ele achou uma posição pro Maicon como primeiro volante, ali que tá indo bem, na minha opinião.
Então, que continue mas assim, o Maicon jogando de primeiro volante, Lelê te fala, é um desespero só. Porque se ele pegar um cara com duas pernas ali... Então, mas contra New Old Boys, contra América Mineiro... o Corinthians ele já tomou alguns gols churrasco, Lelê. Por exemplo, se eu não me engano, foi contra o Vasco. Gol churrasco. É verdade, contra o Vasco, o Corinthians tomou um gol churrasco, que o Maicon ele não consegue fazer a marcação no cara. O cara dá 2 tapas na frente que ele não consegue achar. Então, é preocupante se você pegar um time mais qualificado do outro lado, porque o Maicon hoje, eu acho que ele tem que jogar mais solto sem a obrigação de marcação. Essa obrigação aí tem que ser de um cara que tem um pouco mais de vigor físico. O Maicon hoje, na parte física, eu acho que ele deixa muito a desejar. Ele melhorou na parte técnica. Isso aí eu concordo. Mas o problema, mano, são as opções que a gente tem, né? Porque daí tem Rony, a torcida não gosta, critica quando entra. Mas por que o Vera tá jogando mais adiantado, Lele? O Vera, ele joga muito mais quando ele tem que jogar na frente dos zagueiros do que armando o time. Então. Eu acho que ele tá dando tiro no pé. Não tá bem nos últimos jogos não, hein, mano? Exato. Não tá bem não, hein? Ele foi bem ano passado jogando como primeiro volante. Só que ele se machuca, ele volta como primeiro volante, começa a ir mal. Aí entra o Maicon nessa função, agora ele tá jogando um pouco mais adiantado e tá mal também, né? E esse jogador que vocês trouxeram aí do interior que não joga nunca, como é o nome dele? Interior. Já foi o Barleta? O que aconteceu com esse Barleta aí? Esse é mistério. 3 meses de clube. Nossa, velho. Corinthians repassou a dívida que tinha com o São Bernardo, comprou por 6, ainda não tinha pagado nada. Falou, então você paga lá Ceará. E aí o Ceará vai pagar os 6 milhões. Ele conseguiu repassar. E aí, cara, quem é o gênio fez esse negócio aí, conseguir repassar o Barleta aí? Rescindiu, e a dívida. E aí não tem mais nada do Corinthians, não tem o jogador, mas não tem a dívida. E o Ceará assumiu as parcelas lá e vai pagar agora os 6 milhões. Nossa, o cara chegou todo... Foi pro Ceará? E ele deu uma declaração hoje em rede social, dizendo que se foi embora porque o Vanderlei não contava com ele, não é isso, Vessone? O argumento dele é de que o treinador não confiava nele e tal, e não deu chance. RG, qual foi a pior contratação? O Barleta pelo Ceará ou o Marinho pelo Fortaleza? O Marinho meteu o caixa, hein? Classificação ontem. Pera um pouco, né? Marinho... Mas nós falamos aqui. Lá ele ia fazer gol, lá ele ia jogar. Quer dizer, é o Marinho. Mas né? é engraçado, como os campeonatos pagam muita grana hoje, por exemplo, tinha uma crítica em cima do goleiro uruguaio que o Inter trouxe. O cara fechou o gol, aí bateu o pênalti. Só ontem foi 9 milhões de reais que o Inter ganhou de passar e fase. Pagou ele e sobrou mais uma grana. E o cara veio para defender, vale muito veio para defender pênalti e classificou, né? Bateu e classificou o Inter. Ó, tem gol, hein, na Sul-Americana. Quem? Atenção, tem gol aqui do Estudiantes de La Plata. Opa. Goiás 0, Estudiantes de La Plata 1. 4-0 no agregado, já é hora de dar tchau, né? Muito bem. Olha as manchetes do Corinthians aqui. Rapaziada. Rapaziada, como o Mano falou, mano, sobre o Maicon. Melhorou? Melhorou. Mas não dá pra confiar, não, mano. Principalmente na hora da marcação. Por mais que o Fausto Vera esteja mal, mas ainda ele é mais marcador do que o Maicon, pô. Maicon é melhor tecnicamente. Quer dizer, foi. Foi e tá recuperando aos poucos. Mas eu prefiro o Fausto Vera de primeiro volante. Ainda prefiro. Mesmo o Fausto Vera estando em uma fase um pouco abaixo. E você? Comente aí. Dá para confiar no Maicon de primeiro volante contra o São Paulo? Contra o São Paulo que vai com Lucas Moura e o Rames Rodrigues? Pessoal, o jogo contra o São Paulo vai ser complicado. Era pra gente ter saído com 2 gols de vantagem lá naquele primeiro jogo. Aí dava pra ficar um pouco mais sossegado. Porque 1 gol só de vantagem, pessoal, sei não. Sei não, pessoal. Tô falar a verdade pra você. Não vou usar a palavra medo. Medo não, mas... sei lá. É um jogo decisivo, pessoal. Um jogo que vai levar a gente pra final. E eu não vou cansar de falar. Se a gente for pra final contra o Flamengo, a gente vai ser campeão. Seremos campeão. Tô com essa esperança, com essa fé. E você, comente aí. Dá sua opinião. E use o espaço de comentário aí pra falar o que pensa. E ó... fortalece com like, hein? Vou contar com a sua ajuda. Valeu, rapaziada. Um forte abraço.